Olá, turma! Como vocês já devem ter visto, o tema desse vídeo é a formação da tradição jurídica ocidental, que é um tema bem caro, bem interessante e bem fundamental da história do direito, porque ele nos permite nos conectar e compreender um conjunto de conceitos e ideias que vai ser fundamental para que a gente possa delimitar no tempo e no espaço quais são e quais serão as referências para a formação de uma estrutura jurídica, tanto na Europa quanto na América, e que vão, né, ser fundamentais e essenciais para a gente poder discutir quais são, enfim, os limites e a forma que a gente observa do direito brasileiro, né, seja na sua formação histórica, mas principalmente nessa estrutura contemporânea. Bom, para que a gente possa então começar a conversar sobre isso, a primeira ressalva que a gente tem que fazer é que a gente não está necessariamente discutindo o conceito de Ocidente e Oriente que nós temos geográfico ou temporal, comercial, atual. A gente está falando na divisão entre Ocidente e Oriente, que se localiza especificamente na divisão do Império Romano, aquilo que a gente conversou agora há pouco sobre a divisão e a desagregação no Império Romano do Ocidente. Essa divisão é importante porque ela acontece ali em meados do século IV, vai se consolidar ali no século V, então ela vai ser decretada, vai ser uma divisão completa, total, que vai determinar uma divisão jurídica, administrativa, política, mas especialmente ela vai ter como consequência uma forma e uma estrutura de desenvolvimento econômico, jurídico, cultural, bem distinto nessas duas regiões. Como vocês devem lembrar, a porção oriental, que vai sofrer muito pouco aquele tipo de migração estrangeira, vai se manter mais ou menos unificada, mais ou menos organizada e mais ou menos uniforme. Já a porção ocidental, por conta justamente dessa influência estrangeira e da própria fragmentação interna que já existia nessa porção, vai ter muito mais diversidade, muito mais multiplicidade, tanto de estruturas jurídicas quanto de estruturas políticas, administrativas, culturais, religiosas, linguísticas, afim. Bom, essa é a primeira ideia que a gente tem que manter e a gente tem que ter mais ou menos dominada nesse primeiro momento. Então, quando falamos em Ocidente, estamos nos referindo à porção do Império Romano do Ocidente, como pode ser observado no mapa, e quando a gente fala em Oriente, nos referimos a essa porção do Império Romano do Oriente. E no que isso vai ter influência, no que isso vai ter participação numa tradição jurídica ocidental? Bom, quando a gente fala em Ocidente, e essa é uma outra ideia que é mais ou menos bem aceita e relativamente comum, é que a estrutura ocidental ela é fundada, ela é pensada a partir de três ideias. Ou ela é, enfim, determinada, influenciada a partir de três ideias. Uma que seria a filosofia grega, a segunda seria o direito romano e a terceira seria uma ética judaico-cristã. O que isso significa em linhas bastante gerais? Significa que as nossas estruturas políticas, administrativas, de transmissão de conhecimento, de educação, de referências de Estado, de sociedade, são fundadas nas estruturas greco-romanas antigas. Quando nos referimos à estrutura jurídica, ou seja, a forma como nós pensamos ou organizamos as soluções de conflitos entre pessoas e entre entidades, é a partir do direito romano, e a gente não está necessariamente falando do direito romano antigo, mas a gente vai discutir isso com mais calma na sequência. E quando a gente fala em valores humanos ou sociais, pessoais, nos referimos à ética judaico-cristã ou, de maneira um pouco mais abrangente, pensar numa ideia religiosa ou de espiritualidade pensada a partir de uma única divindade. Então, essas seriam as três estruturas ou as três ideias que nós temos como fundamentais no mundo ocidental. Isso vai ter uma influência direta na formação do direito, especialmente no que se refere ao direito romano. Mas como eu falei para vocês, a gente não está falando do direito romano antigo. A gente está falando de um direito romano que vai ser pego lá do mundo antigo, vai ser relido, reinterpretado, reestudado, repensado lá na Idade Média e especialmente no final da Idade Média, e ele vai ser reorganizado, repensado e reestruturado no início da Idade Moderna.
Então vamos colocar isso em datas para a gente poder localizar melhor. Nós estamos falando de uma forma de soluções de problemas que foi cunhada, foi pensada lá em meados dos anos 300, que vai ser revista, vai ser repensada em meados dos anos 1100, 1200 e que vai ser reestruturada, vai ser repensada, vai ser reorganizada lá em meados dos anos 1400. Então, a gente tem aí uma diferença bastante grande entre o tempo que isso foi pensado, o momento em que isso vai ser inicialmente organizado, quando isso vai ser estudado e quando isso vai ser finalmente colocado dentro de uma forma de conhecimento para ser transmissível, estudado, estruturado. Bom, mas quando a gente fala em tradição jurídica ocidental, e eu comentei com vocês que a gente não está falando da noção de geografia Ocidente-Oriente atual, mas da divisão do Império Romano, isso nos traz e nos dá uma ideia que pode parecer meio de causa e consequência óbvia. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente diz, ou quando afirmo para vocês, que nós somos produto ou que as nossas referências são objeto da filosofia grega, do direito romano e do médico judaico-cristã, parece bastante óbvio. A gente não tem uma razão objetiva para contestar isso. Parece bastante simples e bastante natural que isso aconteça. Até quando a gente pensa no estudo da história, a gente olha para o mundo antigo, daí vem lá a Idade Média, a gente tem toda a formação dos grandes impérios pós-Idade Média, vem a Idade Moderna, chegam aquelas grandes monarquias europeias, bota todo mundo no barquinho, manda para a Europa, manda para a América, conquista a América e a gente chega até aqui. Então, a gente acaba tendo uma ideia e uma noção de que existe uma linha óbvia e uma conexão bastante objetiva entre o que aconteceu lá há 2000 anos e como a gente vive hoje. E essa lógica e essa conexão, ela não é muito clara ou ela não é tão objetiva assim. Quando a gente se refere à tradição jurídica ocidental, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. E isso vai parecer, num primeiro momento, até um chutão, mas vocês já vão entender por que isso eu estou querendo dizer isso. Bom, quando a gente afirma, ou quando pode-se dizer que essas três estruturas formam e concebem a nossa estrutura cultural, jurídica, econômica, administrativa, religiosa e espiritual, na verdade, formação ocidental é resultado de uma escolha. E eu já vou mostrar para vocês, a gente vai demonstrar claramente por que isso é uma escolha e não necessariamente um resultado de uma história óbvia. Vamos parar para pensar primeiro na filosofia grega. Se eu falei para vocês que a divisão entre Ocidente e Oriente é fundada na divisão do Império Romano, vocês devem ter observado que a Grécia, ou, portanto, o berço da filosofia grega, está na porção oriental. Se a gente olhar para o direito romano, e a gente vai discutir isso com bastante calma na sequência, na verdade, esse direito romano não é o direito romano antigo, mas um direito romano que vai ter sido organizado nessa porção que é do Império Romano Oriental. Portanto, que é mais organizado, mais uniforme, e se é do oriental, ele está no Oriente e não no Ocidente. Por fim, quando a gente fala na ética judaico-cristã, nós estamos nos referindo a uma estrutura religiosa, espiritual, que se formou, que se concebeu, que se estruturou no Oriente. Quando nós falamos das três religiões semitas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, são todas elas fundadas, pensadas e originárias da porção oriental. Portanto, se a gente for pensar só a partir disso, esses três elementos que fundamentam a nossa cultura ocidental, na verdade, são fruto, são produto, geograficamente, dessa porção oriental. Por que então nós poderíamos afirmar que eles são fundamentais para a nossa estrutura e para a nossa cultura hoje? A resposta para isso é bastante simples. É produto de uma escolha. Em determinados momentos históricos, políticos, econômicos, religiosos, foram feitas escolhas que determinaram que esses três elementos vão ser fundamentais para a estrutura econômica, política e administrativa relativa à filosofia grega, para a estrutura jurídica ou de solução de problemas com relação ao direito romano, ou para os valores éticos, espirituais, religiosos, morais, que vão ser a filosofia ética ou a ética judaico-cristã. Bom, pensando a partir disso, a gente vai só localizar em termos cronológicos quando que essas escolhas são feitas. A ética judaico-cristã é resultado
de uma adoção de religiosidade e espiritualidade que vai se espalhar pela Europa, especialmente a partir do século VI, e vai se consolidar pela ascensão da Igreja enquanto organização política, administrativa e jurídica, especialmente no século X, portanto a partir dos anos 900 e alguma coisa. Com relação à filosofia grega, essa adoção ou essa escolha vai se dar especialmente a partir do século XII, lá no momento em que nós temos a criação e a consolidação das universidades, portanto, no momento em que se estrutura o pensamento e o conhecimento filosófico, jurídico e administrativo. Então, nesse momento, a estrutura que se escolhe, a formatação, o desenho para o conhecimento humano vai ser pensado a partir da filosofia grega e vai se tomar como exemplo esse conhecimento. E por último, quando nós falamos em estrutura jurídica, vai ser pensado a partir do direito romano, também, novamente, uma escolha deliberada. Não é que o direito romano fosse a melhor estrutura e a forma mais bem organizada de pensar em soluções de problemas. Ele era apenas, naquele momento, meados do século XII, portanto, a partir dos anos 1100, apenas um modelo pronto. Ele não é o melhor, ele não é o mais adaptável, ele não é aquele que é mais cabível, inclusive, para aquela estrutura social, econômica e política da Europa naquele momento. Porém, ele já está organizado. Ele é produto e resultado de uma organização feita quase 600 anos antes. E uma vez que o trabalho está pronto, a ideia é bastante simples. Vamos pegar aquilo que já está pronto, aquilo que já foi pensado, aquilo que já foi discutido, e vamos, a partir de então, olhar para essa estrutura já pré-formatada, já pré-estruturada, e vamos estudar isso e seguir adiante. Portanto, se a gente for fechar essa ideia de qual é uma tradição jurídica ocidental, basicamente o que a gente tem que fixar hoje e nessa ideia é de que nós não temos uma linha de início e final objetiva e predeterminada entre aquilo que foi pensado no passado e aquilo que é ocupado ou utilizado no presente. O que nós temos foram escolhas, momentos em que, por razões múltiplas, e que nós vamos discutir e vamos olhar para cada uma delas a partir de agora com bastante cuidado, momentos em que se escolhem referências determinadas. Porque elas são as melhores, as mais bem estruturadas, as mais bem pensadas, as mais geniais? Não. São aquelas que naquele momento são ou as mais fáceis, ou as mais simples, ou as já mais organizadas. Quer dizer que a filosofia grega é muito melhor do que o restante da formação do direito oriental, do que aquilo que era pensado na Europa nos últimos 500 anos? Não, é apenas aquilo que naquele momento foi pensado, ou foi, enfim, melhor elaborado, ou talvez fosse mais simpático. A razão pela qual são feitas essas escolhas são múltiplas, e elas não têm necessariamente uma relação de causa e consequência entre si. Mas, o que nós temos que fixar é que esses três elementos não são resultado, ou nós não somos um resultado óbvio desses três pontos. Nós somos resultado, ou nós usamos esses elementos e afirmamos que eles são a nossa base fundamental por uma escolha. Nós escolhemos, ou nós determinamos, que esses são os pontos que fundamentam ou que estruturam a nossa estrutura, a nossa forma, a nossa formatação, a nossa organização jurídica, econômica, política, mas não necessariamente que eles fossem a melhor, a única ou a mais adaptável. Essa é uma ideia inicial, uma forma que a gente tem que pensar, uma estrutura, como se fosse uma moldura que a gente tem que ter como base para podermos discutir na sequência quais vão ser os momentos e as organizações, as disputas de poder, as estruturas especialmente econômicas, políticas e jurídicas que vão levar a essas escolhas. Gente, como sempre, reforço, fiquem à vontade, não deixem de perguntar qualquer ponto, qualquer elemento que ficar obscuro, não deixem de entrar em contato, mandem por e-mail, mandem mensagem e a gente vai conversando, tá bem? Na sequência, a gente vai discutir como que esses elementos vão começar a aparecer, especialmente nessa formação medieval, e por que nós vamos começar a fazer essas escolhas e como que esses três elementos vão se conectar, tá bem? Até breve e um abraço!